Olá, queridos. Nós estamos aqui no canal Bálsamo de Gileade, o canal da cura interior, o canal da libertação, com mais uma mensagem vinda do coração do Senhor para a tua vida, ok? Desde já eu te peço que compartilhe essa mensagem, dê um like, se inscreva no nosso canal e se prepare, porque daqui a pouco nós estaremos com essa mensagem. Amém? Você tem a mão ressequida? A Bíblia no livro de Lucas capítulo 6, verso 6, nos conta uma história de mais um milagre do Senhor Jesus. E aconteceu também no outro sábado, que ele entrou na sinagoga e estava ensinando. E ali havia um homem que tinha a mão direita ressequida ou mirrada. Este homem, querido, era excluído da sociedade, não podia trabalhar, participar de festas, ter um relacionamento. E Jesus o cura. Quando assim o Jesus o fez, ele não curou apenas a sua mão, que estava mirrada, mas também curou sua dignidade, curou a sua alma. No livro de Salmos, capítulo 31, versículo 7, a Bíblia fala: eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tem visto a minha aflição, tem conhecido as minhas angústias. No livro de Salmo, capítulo 31, versículo 12, a Bíblia fala: sou esquecido, como um morto que não há memória, sou como um vaso quebrado. Era assim que esse homem se sentia. A mão ressequida daquele homem era a mão direita, a principal mão, que era usada para executar as principais tarefas do dia a dia. Com isso, ele não produzia riquezas, ele tinha uma grande impossibilidade de trabalhar, de ir buscar a sua provisão. As mãos ressequidas, além de trazer imobilidade, produzia nele uma vergonha social, uma vergonha familiar. Querido, talvez você não tenha nenhum membro físico atrofiado, mirrado, ressequido, mas de repente pode ser que sua vida sentimental esteja te colocando em depressão, te deprimindo. Um relacionamento familiar infeliz, uma vida profissional sem prosperidade, ou talvez seja a sua saúde debilitada, ou o ministério totalmente estagnado. De repente pode ser os seus sonhos que são frustrados. Sonhos são objetivos com prazo, ok? Uma vida espiritual talvez totalmente infrutífera na presença do Senhor. Enfim, muitas situações podem ser comparadas a alguém que esteja com a mão mirrada. E Lucas, querido, faz questão de relatar que naquele momento do culto havia um homem com uma enfermidade terrível. Sua mão direita estava leprosa e secando a cada dia. Preste atenção nas dificuldades que aquele homem estava enfrentando na sua vida, pois a mão direita dele estava inutilizada. E naquela época, na época do Senhor Jesus, quando a pessoa tinha a mão direita inutilizada, ela ficava à margem da sociedade. Não podia participar de festas, não podia tocar em ninguém, não podia fazer absolutamente nada. Os judeus usavam a mão esquerda, que a mão daquele homem à esquerda estava sã, não tinha nenhum problema, mas os judeus usavam a mão esquerda para se assear, fazer o seu asseio pessoal quando ia no banheiro, quando fazia as suas necessidades fisiológicas. Por isso aquela mão era considerada uma mão impura. Mas aquele homem estava com a mão direita leprosa e ressequida, secando. A mão do apoio, a mão da realização, a mão da atitude. A vida dele provavelmente era um caos, sem trabalhar, sem sustento. Ainda mais com a realidade de que não haveria nenhuma cura, porque a lepra era uma doença incurável para aquela época. Seu caso não tinha solução. Esse homem, para nós, pode ser um exemplo de fé.
ok? Porque mesmo sabendo que não tinha solução, ele cria na solução espiritual. Só uma cura espiritual poderia resolver o seu problema material. E aí ele vai até a sinagoga. Ele vai a um lugar onde ele sabia que o Senhor Jesus Cristo ali estava e ele provavelmente já tinha ouvido falar dos milagres do Senhor Jesus. Ele não aceitou a derrota. Se manteve quieto. Ninguém sabia que ele estava com a mão doente, ressequida. Não contou a ninguém, porque ele sabia que se ele contasse aquilo para alguém, seria um grande problema. As pessoas não iriam entender, iriam discriminá-lo, iriam acusá-lo. Talvez você esteja assim. Não fala para ninguém o seu problema, está quietinho aí no seu canto, mas está com a esperança de que vai chegar o fim da luta que talvez você esteja passando, o começo de um novo tempo na sua vida. Jesus foi à sinagoga no dia de sábado. O dia de sábado é o dia de mudar a página, é o último dia da semana, é o dia da virada. Aquele homem estava quieto, só ouvindo Jesus pregar. Talvez você esteja também quieto, só ouvindo Deus falar no teu coração. Queridos, a mão é um órgão mais usado em todo o corpo humano. É o instrumento de agilidade. Ninguém podia segurar em sua mão. Segurar a mão significa dar apoio para alguém. Eu me lembro quando meu filho, Isaac, que hoje tem 12 anos, era um bebê, a pediatra dele me disse que quando eu fosse dar banho, trocar de roupa, trocar a fralda dele, eu devesse segurar em sua mão, para que ele se sentisse seguro, não ficasse com medo de uma queda, de qualquer coisa. No livro de Salmos, capítulo 73, versículo 23, a Bíblia diz: todavia estou contínuo contigo, tu me sustenta pela mão direita. No Salmo capítulo 16, verso 8, a Bíblia fala: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita e eu nunca vacilarei. No livro de Isaías, capítulo 41, versículo 13, a Bíblia fala: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Jesus manda que aquele homem saia de onde ele está e venha para o meio. Levanta-te, vem para o meio. Livro de Lucas, capítulo 6, verso 8. A Bíblia diz que Deus habita no meio, querido, dos louvores do seu povo. Tem uma passagem da Bíblia que fala que Saul estava no meio dos profetas e profetizou. Depois deixou os profetas e parou de profetizar. Para aquele homem sair e ficar de pé, foi um grande desafio. Ele poderia até mesmo ficar pensando, o que será que ele quer? Ele vai me envergonhar publicamente? Mas esse homem toma uma atitude de fé. Ele ouviu a voz do Senhor, de Jesus, ficou de pé e foi. Há também, queridos, fazendo alusão à mão ressequida, a mão que realiza. Há também hoje, nos dias de hoje, na igreja do Senhor Jesus, não pessoas com mãos ressequidas, mas com corações ressequidos. Corações áridos, secos, sem vida, mortos, duro como pedra, pessoas insensíveis. No livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, perdoarei o seu pecado. A terra aí, querido, é o coração. Na parábola do semeador, Jesus fala: escutai-vos vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração.
Mateus capítulo 13, verso 18 e 19. Mas aquele que quer curar a sua terra, quer curar o seu coração, querido, quer curar a sua mão. Ele diz, estende a mão, mostra a tua enfermidade. Qual foi a atitude daquele enfermo? Levantou-se, foi para o meio, estendeu a mão foi restaurada. Lembro também de uma passagem bíblica que fala que Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, de forma tranquila e em paz. Quando Deus o chama para uma grande obra. E quando Deus chamou Moisés, ele disse para Moisés o seguinte, mostra-me a tua mão. E Moisés mostrou. E depois ele disse, coloca a mão no peito. E Moisés o fez, colocou a mão no peito. Mas à frente o Senhor disse, tira e olha a sua mão. Ele tirou e olhou, e a mão estava leprosa. E Deus disse, pega essa sua mão e coloca de novo lá no peito. Assim Moisés o fez, e quando tirou, a mão já estava curada. O que aconteceu? Por que Deus trabalhou com Moisés desta forma ali no Monte Sinai, diante da sarça ardente? Moisés com aquela mão havia matado um egípcio. Foi por isso que ele fugiu para Midian. Aquela mão estava suja de sangue. E para Moisés agora fazer uma grande obra para Deus, esse sangue da sua mão, essa lepra, precisava ser apagada, precisava ser retirada. E Deus assim o fez. E hoje, o Senhor Jesus Cristo quer fazer isso contigo, querido. Deus quer que você mostre para Jesus a sua mão mirrada. Qual é a sua mão ressequida? Seja o que for que estiver mirrado ou deficiente na sua vida, você pode se levantar agora, estender diante do Senhor a sua mão e receber a sua cura. E o toque do Todo-Poderoso vai sim alcançar a sua vida. Vai alcançar o teu coração, vai alcançar a sua família, os seus negócios. Quando você se colocar de pé, receberá a cura. E no lugar da dor e do sofrimento, você vai ver a glória do Senhor. Você será restituído de forma sobrenatural diante de todos que antes te acusavam. Ok? Como aquele homem estava ali diante de várias pessoas que provavelmente o acusavam, o humilhavam. Ok, querido? Eu gostaria, nesta mensagem, encerrar com uma oração. Se você tiver na sua vida alguma coisa que esteja mirrada, levante sua mão, coloque a mão no teu coração e se lembra do que está mirrado, que está ressequido, que está atrofiado na tua vida. E Deus agora vai entrar com provisão, ok? Em o nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço que da mesma forma que o Senhor agiu com poder naquela sinagoga, há 2000 anos atrás em Cafarnaum, na vida daquele homem da mão mirrada, faz isso agora na vida desta pessoa que está ouvindo essa mensagem, Senhor, deste homem, desta mulher, desse jovem, deste senhor, deste adolescente, eu sei lá. Vai lá, Senhor, e onde estiver mirrado na vida dessa pessoa, entra com a cura. Eu estou pedindo isso na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém? Amém.